Diante das grandes perguntas da vida, de onde viemos, para onde vamos, o que existe além da morte, surge uma doutrina que propõe respostas com lógica, compaixão e esperança. Essa filosofia nasceu no século XIX, na França, e ganhou espaço em todo o mundo, principalmente no Brasil. Esta é uma jornada para conhecer o Espiritismo, ou como muitos o chamam, o Kardecismo. Nascido como Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec foi um educador francês, dedicado à pedagogia e à ciência. Foi discípulo de Pestalozzi, um dos maiores educadores da Europa. Para distinguir seu trabalho educacional de sua nova missão, adota o pseudônimo Allan Kardec, nome que, segundo os espíritos, teria usado em uma encarnação como druida. Durante boa parte da vida, não se interessava por fenômenos espirituais, mas em meados do século XIX, ele se depara com um fenômeno curioso, as chamadas mesas girantes. Elas se movimentavam, respondiam perguntas e intrigavam a sociedade parisiense. Kardec, com olhar cético e investigativo, decide estudar essas manifestações. Reuniu milhares de mensagens, analisou comunicações espirituais vindas de diferentes médiuns em diferentes lugares e percebeu que havia ali uma estrutura, uma lógica, uma filosofia. As obras básicas do Espiritismo, codificadas por Allan Kardec, são 5 livros fundamentais que abordam os princípios e ensinamentos da doutrina espírita. São elas: O Livro dos Espíritos, 1857, considerada a obra inaugural do Espiritismo. Apresenta os princípios básicos da doutrina em forma de perguntas e respostas, abordando temas como a existência de Deus, a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, a reencarnação, a lei de causa e efeito e a moral evangélica. O Livro dos Médiuns, 1861, trata da mediunidade, explicando os diferentes tipos de médiuns, os fenômenos mediúnicos, as condições necessárias para as comunicações com os espíritos, os perigos e as dificuldades da prática mediúnica e os meios de desenvolver e controlar a faculdade mediúnica. O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, analisa os ensinamentos morais de Jesus sob a ótica da doutrina espírita. Apresenta as máximas do Cristo como guia para a conduta humana, abordando temas como a caridade, o perdão, a fé, a esperança, a humildade, a paciência e a importância da reforma íntima. O Céu e o Inferno, 1865, examina as ideias religiosas sobre o céu, o inferno, os anjos e os demônios, confrontando-as com os ensinamentos dos espíritos. Apresenta exemplos de espíritos felizes e sofredores, descrevendo suas condições e as causas de seus sofrimentos e alegrias, com base na lei de causa e efeito. A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, 1868. Aborda questões científicas e religiosas, como a criação do universo, a origem do homem, os milagres narrados nos evangelhos e as profecias, à luz dos princípios espíritas e das descobertas científicas da época. Essas 5 obras formam o corpo doutrinário fundamental do Espiritismo, oferecendo uma visão abrangente sobre a natureza de Deus, do universo, do ser humano e suas relações com o mundo espiritual. Além dessas obras básicas, Allan Kardec também escreveu outros livros e artigos que complementam e aprofundam os temas abordados. O Espiritismo se baseia em 5 princípios fundamentais: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicação entre os mundos material e espiritual e a pluralidade dos mundos habitados. A doutrina propõe que estamos em constante evolução espiritual, vivendo múltiplas vidas, onde aprendemos, erramos e crescemos.
A comunicação com os espíritos, realizada por médiuns, não é vista como espetáculo, mas como ferramenta de aprendizado, consolo e transformação moral. Mais do que crer, o Espiritismo convida a compreender, a estudar, a sentir. É uma filosofia que dialoga com a ciência e que encontra seu eixo na caridade e no amor ao próximo. No Brasil, o Espiritismo encontrou solo fértil. Hoje são milhares de centros espíritas espalhados por todo o país. Esses espaços acolhem pessoas em busca de consolo, orientação e aprendizado. Ali, são oferecidos estudos sistematizados das obras de Kardec, atendimentos fraternos, palestras e o chamado passe espiritual, uma transmissão de energia através da imposição de mãos, com intenção de equilíbrio e auxílio. Mas o mais importante, o centro é lugar de serviço. Trabalho voluntário, campanhas sociais, distribuição de alimentos, apoio emocional. Na prática, o Espiritismo busca transformar o mundo a partir da reforma íntima de cada um. O Espiritismo no Brasil tem dois nomes que se tornaram faróis de luz: Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco. Chico, o médium da humildade, psicografou mais de 450 livros, sem jamais lucrar um centavo. Sua pena silenciosa traduziu vozes do além, consolos aos aflitos, esperanças aos que sofrem. Milhares escreveram cartas para seus entes queridos desencarnados. E Chico, com amor e paciência, respondeu em nome da espiritualidade. Seu exemplo foi de renúncia, fé e serviço ao próximo. Já Divaldo, o orador incansável, percorreu o mundo levando a mensagem do amor. Fundador da Mansão do Caminho em Salvador, acolheu milhares de crianças, educando não só corpos, mas corações. Com mais de 70 anos de dedicação, Divaldo é a voz vibrante do espiritismo moderno, lúcida, firme, pacífica. Dois homens, duas vidas, que se tornaram pontes entre os mundos, que inspiram gerações, que ensinaram que ser espírita não é apenas crer, é viver o amor em sua forma mais pura. Filmes, novelas, livros e obras de arte abordam temas como reencarnação, mediunidade e vida após a morte com respeito e profundidade. Mais do que uma crença, o Espiritismo se tornou um movimento de transformação social e cultural. Viver é uma escola, morrer é apenas mudar de sala. O kardecismo não impõe verdades, mas oferece um caminho para compreender a existência com mais leveza e responsabilidade. Cada ação tem consequências. Cada escolha é um passo na direção da luz. Seja qual for sua crença, o Espiritismo convida ao estudo, à caridade e à empatia. E lembra, fora da caridade não há salvação.